Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. Então, vocês já têm aí o texto de apoio, esse texto que eu vou mostrar para vocês, mas eu quero só reforçar alguns pontos. Primeiro, seria as etiquetas, né, que estão presentes, então, nesses equipamentos. O que essa etiqueta vai indicar para a gente? Aqui, por exemplo, indica o tipo do equipamento, nome do fabricante, o modelo. Essa letra aqui, ela vai indicar a eficiência energética do equipamento. Então, quanto mais verdinho, mais eficiente, certo? Então, esse equipamento, por exemplo, está classificado como sendo muito eficiente, por isso letra A. Mas o que vai mais nos interessar para hoje é esse consumo de energia aqui, certo? Esse consumo de energia vem um númerozinho, ele vai indicar, então, o que esse equipamento vai gastar por mês, certo? E a unidade de medida para esse consumo de energia vai ser quilowatt-horas, que é o que a gente vai tá calculando hoje, certo? Normalmente, pessoal, a potência do equipamento, por exemplo, de um aspirador de pó, ele vem em watt, né? A potência dos equipamentos, elas vêm classificadas em watt. Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse watt para kilowatt. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a potência em watt e vamos dividir por 1000. Essa é a primeira coisa que nós precisamos de fazer, né? Então, aqui mostra pra gente como nós vamos calcular essa energia. Daí mostra aqui, ó. A unidade de medida que mais ajuda a identificar o consumo é o quilowatt-hora. Sabendo que o consumo em kilowatt ou watt de um aparelho e estimando em horas a quantidade de tempo por mês que ele ficará funcionando, nós chegamos então a esse quilowatt-hora. Após saber essa medida, basta saber somente a tarifa que é cobrada pelo consumo de energia. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, a Enel, ela vai cobrar 0,78 por cada quilowatt-hora. Então, cada quilowatt-hora que a gente gasta de energia, a Enel nos cobra 0,78, certo? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Vamos calcular, por exemplo, o consumo desses eletrodomésticos aí. A lâmpada, o chuveiro e a geladeira. Supondo que uma lâmpada de LED que consome 9 watts fica ligada 8 horas por dia, o consumo total da lâmpada em um mês qual será? Então, qual a conta que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos pegar o watt, né? Que seria o consumo aqui que ele gasta de energia, 9 watts. Então, 9 watts vezes 8 horas por dia vezes 30 dias, porque a gente vai saber por mês, não é verdade? Ele pediu aqui em um mês. Daí, você fazendo essa continha, dá 2.160 watt-hora. Só que, como eu disse para vocês, aqui está em watt, nós vamos precisar passar para kilowatt. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 2.160 e vai dividir por 1000. Então, vai dar o valor aí de 2,16 kWh. Esse é o gasto, então, que a lâmpada tem em um mês. É o gasto total dela em um mês. Como que eu vou saber isso em reais, né? É só você pegar a tarifa que é cobrada pela Enel, que é 0,78, né? Esse valor aqui, e vai multiplicar por 2,16. Daí, você vai ter exatamente em reais quanto que essa lâmpada vai nos custar, certo? Que vai ser 1,70 por mês. O chuveiro, a mesma coisa que você vai fazer. Olha, o chuveiro, ele tem uma potência de 4.600 watts. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é transformar esse valor em kilowatt, né? Então, você vai pegar 4.600, vai dividir por 1000 e vai dar, então, o valor de 4,6 kWh. Daí vem, supondo em 4 banhos de 10 minutos por dia, pensando em uma família de 4 pessoas, né? Se você vai ter, então, um gasto, um tempo aí de 20 horas de banho por mês. Como que eles calcularam esse valorzinho aqui? Então, vamos lá. Vou até fazer aqui no meu caderno, você faz aí no seu, tá bom?
vai escutando a minha explicação e você vai fazendo aí. Então, a gente tem que transformar 4 banhos de 10 minutos por dia. Então, se foram 4 banhos de 10 minutos por dia, então seria 40 minutos por dia, não foi? 40 minutos por dia que a pessoa está gastando aí nesse banho. 40 minutos com chuveiro. 40 minutos por dia, nós temos que multiplicar isso por 30. Então, a gente multiplicando isso por 30 vai dar quanto? Deixa eu até pegar minha calculadora aqui para facilitar. Então, 40 minutos por dia, 40 vezes 30, nós vamos ter um consumo de 1.200 minutos, né? Porque aí tá falando em minutos. Então, vai ter 1.200 minutos por mês. Porque a gente calculou 40 minutos vezes 30, que corresponde aos dias do mês. Então, vai dar 1.200 minutos por mês. Só que a gente precisa de transformar esses 1.200 minutos em horas. Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem que transformar, então, 1.200, anota aí, minutos em horas. Daí, nós vamos fazer uma regrinha de 3, é a matemática agora. Então, é assim a regrinha de 3. 1 hora tem 60 minutos. Aí, debaixo dos 60 minutos, você vai colocar 1.200 minutos corresponde a X horas. Depois dessa transformação, eu vou colocar uma fotinha lá para vocês, tá? Para estar orientando melhor. Então, como que vai ser, então, essa conta? Você vai multiplicar cruzado. 60x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 60. 1.200 dividido por 60, aí você tem esse valor aí de 20 horas. Então, sempre você vai ter que transformar esses minutos em horas, tá bom? Então, por isso que deu essa resposta aqui, ó. Então, a pessoa gastou, essa família aqui, ela tá gastando com esse chuveiro 20 horas de banho por mês, certo? Agora, nós vamos fazer a conta. 4,6 kWh, que aqui a gente já transformou, vezes 20 horas que essa pessoa está gastando por mês, nós vamos ter, então, 92 kW por mês, não é verdade? De gasto, então, com esse chuveiro. E agora, em reais, o que eu vou fazer? Você vai pegar esse 92 e vai multiplicar pela taxa da Enel. Então, a gente aqui nesse caso, nós vamos ter um gasto de 72,43 na nossa conta de energia do final do mês, certo? E a geladeira? A geladeira, mesmo jeito, você vai fazer a conta. Ó, supondo que uma geladeira tem um consumo de 35,4 kW por mês. Então, qual vai ser o preço final? Aqui já deu a quantidade por mês já, né? Então, é só você pegar essa quantidade de quilowatt por mês e você vai multiplicar pela taxa da Enel. Então, você vai ter um gasto com essa geladeira por mês de 27,87, certo? Então, se você somar aí esses 3 eletrodomésticos aí, você vai ter um gasto de R$102 na sua casa. Combinado? Então, pessoal, depois que vocês lerem, então, direitinho esse texto, leia mais de uma vez, né? Eu sei que hoje não vai ter o tempo suficiente para vocês fazerem essa atividade, mas durante a semana vocês farão para a gente corrigir na outra terça-feira, né? Então, eu só vou dar umas dicas e alguns macetes aqui, principalmente nessa número 1, onde vocês vão precisar de preencher essa tabelinha aí, tá bom? Então, vamos lá. Preencha os espaços em branco na tabela a seguir. Considere o mês com 30 dias e o valor do quilowatt igual a 0,27. Então, aqui ele já deu para a gente a taxa, né? Essa taxa, então, de 0,27 cada quilowatt. Então, vamos começar aqui. No aspirador de pó já tá tudo completinho para mim,
né? Então, aqui eu tenho a potência em watt, eu tenho o tempo de uso diário por dia, aqui eu tenho o consumo de energia por mês e aqui eu tenho o gasto médio mensal em reais. Então, aqui eu não tenho que completar nada, né? Só uma dicasinha para você. Primeira coisa, um macete, tá? Primeira coisa, a gente tem aqui alguns espaços para serem preenchidos, né? Então, vamos começar aqui, ó, pelo consumo por mês. Se a gente já tem o consumo e a gente tem a taxa, né, que é 0,27, então, para a gente saber quanto que a gente vai gastar, é só a gente pegar esse valor, que é o consumo que a gente teve por mês, e multiplicar pela tarifa. Então, por exemplo, ó, vou já responder essa primeira aqui para você. Se você tem aí no condicionador de ar 360 que ele consome por mês, né? E a tarifa é 0,27, é só você multiplicar. Então, você multiplica esse valor por esse, daí você vai ter o valor em reais. Então, aqui já ficaria 97,20. Agora, se você tem o inverso, olha, igual nesse quadradinho aqui, ó. Você tem já o valor que você gastou, que é 8,10. 8,10, para você saber quanto de consumo aqui que essa cafeteira teve, é você pegar esse valor e dividir pela taxa. Então, se você pega 8,10 e você divide por 0,27, você vai ter aqui um consumo por mês de 30 kW, certo? Então, aqui já seria 30. Agora, quando você tem aqui, no caso dessa geladeira de uma porta, que você tem que calcular o tempo de uso diário, né? Nós temos uma regrinha. Na verdade, é uma fórmula que significa, eu vou colocar essa fórmula para você também lá embaixo, tá? Escritinho para facilitar. Que é a fórmula E de consumo, né, por mês de energia, é igual à potência do equipamento vezes o tempo. Essa potência, ela tem que ser em kilowatt. Então, a primeira coisa que você vai ter que calcular aqui no caso da geladeira é pegar esses 200 e você vai dividir por 1000 para saber o valor que vai dar em kilowatt, certo? Aqui já tem o consumo por mês, beleza? E você vai descobrir o tempo, então, diário. É só você jogar na fórmula. Aqui eu vou deixar você quebrar a cabeça, tá bom? O micro-ondas. Micro-ondas, aqui na verdade você também vai pegar esse valor que você já tem, né? Aqui eu já falei, né? Que você tem aqui o consumo por mês, é só você multiplicar pela taxa que você vai obter esse resultado. Agora, esse e esse, no caso a geladeira e o ventilador, vocês vão ter que transformar esse watt em kilowatt e vai jogar nessa formulazinha que eu tô falando. É igual a potência vezes o tempo e vocês vão estar descobrindo esse tempo aqui em horas, tá bom? Lembrando que o importante, como a gente tem que descobrir aqui, ó, nós vamos ter que colocar esse valor em horas. Combinado? E aí, vou deixar vocês quebrarem a cabeça aí. Na número 2, nós temos duas imagens aí, tá vendo? Na verdade, nós temos duas etiquetas de dois refrigeradores. Esse refrigerador, ele consome uma energia por mês de 41,9 kWh e esse refrigerador consome 43,5 kWh por mês. Então, como que você vai fazer essa conta aqui? Na verdade, qual é a pergunta, né? Vamos lá. As geladeiras da marca A, B, C, D e da marca Y, X, Y, Z, aqui é só um exemplo, né, que eles deram. Estão à venda em uma loja de departamentos. Um comprador deseja levar o que possui menor consumo energético. Calcule a quantidade de energia em quilowatt que cada geladeira consome e qual o valor que o cliente pagaria em sua conta mensal com cada uma das geladeiras. E aí dá a tarifa para você, ó, né? Então, o que você vai fazer? Aqui é só você pegar esse valor, né? Que é o consumo de energia que cada
geladeira vai ter por mês e vai multiplicar pela tarifa. Daí você vai saber qual a geladeira que vai consumir menos energia, certo? Na número 3, o que você vai fazer? Número 3. Observe a lista a seguir e organize os eletrodomésticos em ordem decrescente, do maior para o menor, de consumo de energia, e calcule o valor que deverá ser pago pelo uso de cada eletrodoméstico, com uma tarifa de 0,91. Então, primeira coisa que você vai fazer nesse exercício aqui é pegar o valor de quilowatt-horas por mês de cada eletrodoméstico desse daqui e vai multiplicar pela tarifa, para você saber quanto que cada eletrodoméstico custa em reais por mês para você. Depois que você fizer isso, você vai colocar em ordem decrescente então, tá? Por exemplo, vamos dizer que, sei lá, o computador ele consumiu em reais R$ 105. Foi o maior, então vou começar por ele. Aí você vai fazer uma ordem decrescente desse consumo de energia, certo? E a número 4, vamos lá. Dentre os eletrodomésticos da sua casa, pesquise qual quilowatt-hora mês de um deles. Calcule o valor pago no final do mês de acordo com a tarifa cobrada na conta de energia da sua casa. Então, você vai escolher aí um eletrodoméstico da sua casa, tá bom? E vai achar o quilowatt-hora por mês. Geralmente, os refrigeradores já vêm quilowatt-hora por mês. Agora, se você pegar, por exemplo, um aspirador de pó, ou uma cafeteira, ou micro-ondas, lembrando que a potência ela vem em watt. Aí, o que a gente tem que fazer para saber qual a potência em quilowatt? Nós temos que dividir por 1000, certo? Daí a gente vai saber a potência deles. E para a gente fazer o cálculo de quanto esse equipamento está me custando, eu vou multiplicar pela tarifa da minha cidade. Tarifa que a Enel cobra é aproximadamente 0,78. Então, você vai pegar lá o quilowatt e vai multiplicar por 0,78, certo? Número 5. Eletrodomésticos mais econômicos é uma alternativa para diminuir o valor da conta de energia elétrica. Além dessa atitude, quais outras podem ser tomadas para reduzir o valor da conta de energia da sua casa? O que você pode fazer, por exemplo, para estar cooperando para diminuir o valor da conta de energia? Existem alguns fatores aí que nós podemos fazer para poder estar diminuindo. Você vai pensar e vai colocar para mim aqui algumas, tá bom? E aí, semana que vem, nós vamos estar corrigindo isso daqui. Então, leia mais de uma vez, tá bom? Eu vou colocar a formulazinha para você aqui embaixo lá do nosso grupo do WhatsApp, para facilitar. E bom trabalho, tá bom? Um beijo para vocês, saudade enorme de vocês. Mas se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos novamente. Um beijo.